Olá pessoal, estamos aqui de volta na nossa aula 6 do curso de Vagrant Conhecendo e Usando. Bem, nessa aula 6 a gente vai iniciar e acessar uma box. Na última aula a gente adicionou a box e digitou aquele comando Vagrant init para ele criar o arquivo de configuração Vagrant File, né? A gente vai fazer esse procedimento novamente no Windows, porque a gente vai ter uma diferençazinha e aí vocês precisam ficar sabendo como é que faz isso no Windows, ok? Então vamos aqui no Windows, ok? Estou aqui com o arquivinho, o box Trust32 dessa vez, estou aqui na mesma pasta, então não dei erro aqui, só para a gente ver, ó, Trust32 box, ok? Então Vagrant box add o nome da sua box, um nome qualquer que você queira, e o arquivo .box, ok? E aí, enter. É rapidinho, porque ele vai baixar a partir do arquivo, né? Então, dá pra gente esperar aqui um pouco. Lembrando que esse nome que a gente coloca aqui, Trust32, é um nome que a gente dá, um nome qualquer, pode ser qualquer nome, tá? Pode ser máquina de desenvolvimento, pode ser o nome do seu projeto, qualquer nome aí. Eu coloquei Trust32 só porque está mais fácil. Bom, então depois que ele criou, depois que ele importou, na verdade, adicionou essa box, a gente vem aqui, Vagrant init, como a gente fez também lá no Mac, né? Que é a mesma coisa também no Linux. Então ele criou o Vagrant File aqui, ok? E a gente vai editar esse arquivo, Vagrant File, e a gente vai ver uma coisa, pelo menos no meu caso aqui, aí vocês testam no de vocês, o nome que ele está colocando da box está errado. Então eu vou aqui consertar, colocando o nome da minha box, que é o Trust32. Opa, errei aqui, né? Trust32, ok. E aí, vou salvar, ok, e vou sair. Muito bem. Feito isso, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa gerar as chaves SSH, né? Ou melhor, vai trocar as chaves que o Vagrant vai precisar para acessar a nossa máquina virtual via SSH. No Windows, a gente não tem um cliente SSH nativo, então eu pedi para vocês baixarem, né, o putgen e o put, que é o que vai acessar, e o gen, o que vai gerar a chave. Ok? Então, o que vocês precisam fazer, no Linux e no Mac, essa parte não precisa. Aqui no Windows você vai precisar rodar aqui o putgen, clicar em load, e aí você vai acessar aqui C usuários, o seu usuário, e essa pastinha .vagrant.d, né? Abriu ela, altera aqui para All Files, e aí você vai ter um arquivo chamado Insecure Private Key, você clica em abrir, ok, e aí a gente tem a opçãozinha aqui salvar, né? Save Private Key, clica nela e sim, nessa mesma pasta, né, C, usuários, etc, vagrant.d, você vai salvar o arquivo como Vagrant, ok? E vai clicar em salvar. Joia? Feito isso, confirme indo lá em C, usuários, seu usuário, .vagrant.d e veja que tem um vagrant.ppk aqui. Tá certo? Então, é isso que precisa ser feito no Windows para gerar essa chave aí de acesso. E aí agora, o que é que a gente vai fazer? A gente precisa instalar tanto no Linux como no Mac, como no Windows, um plugin para que o Vagrant faça a gerência do Guest Addition, né? Eu não sei se vocês lembram aí, se não lembra, volta lá no curso de VirtualBox, que depois que você instala uma máquina virtual, você precisa instalar nela o Guest Addition, que é o adicional para convidados, que é o programinha que vai fazer com que sua máquina virtual converse com sua máquina real, com o host, né, como a gente chama. E com isso você vai ter umas funcionalidades extras disponíveis na sua máquina virtual. Ok? Então o Guest Additions tem que estar instalado nessa box também do Vagrant. Só que o Guest Additions ele é dependente da versão do Vagrant, ou melhor, do VirtualBox que você está utilizando. Então o que acontece? Você teria que carregar o box, como a gente fez agora, e instalar o Guest Additions correspondente ao seu VirtualBox. Para a gente não precisar fazer isso de forma manual, existe um plugin do próprio Vagrant que faz isso. Então, se você atualizar, por exemplo, mais à frente, o seu VirtualBox, o Vagrant vai
ver que foi alterada a versão e vai fazer a atualização do Guest Additions na box que você estiver utilizando. Ok? Então é muito importante instalar esse plugin. E para fazer isso é muito simples. Basta você digitar Vagrant, plugin, install, e o nome do plugin, que é Vagrant-VB Guest. Ok? Feito isso, é o VirtualBox Guest ali, tá? Feito isso, Enter, e aí é só aguardar ele instalar esse plugin, que ele vai na internet, baixa esse plugin, a versão mais atual que tiver, e instala para você. Não demora muito, vamos aguardar um pouquinho. Ok, lembrando que esse plugin deve ser instalado também, onde? Tanto no Linux, como no Mac, como aqui no Windows, ok? Pronto, agora que nós já fizemos essa parte extra que necessitava para os 3 ambientes, a gente vai agora levantar a máquina virtual, porque até então a gente só fez carregar essa box para o Vagrant aí, e ele agora ou melhor, e agora a gente vai ter que levantar ela para poder trabalhar. Ele só fez importar, não iniciou ela, então a gente vai precisar carregar ela em memória, subir ela, como queira chamar. Ok? Então vamos olhar primeiro aqui no VirtualBox. O VirtualBox não tem nada, tá? Mas aí, olha o que é que vai acontecer. Eu vou fechar e depois a gente vai voltar nele. A gente deu o Vagrant Box add, Vagrant init, para ele criar o Vagrant File. E agora, quando eu iniciar com o Vagrant up, esse processo demora um pouquinho, tá? Você vai ver que ele vai adicionar uma máquina virtual lá e vai iniciar ela, ok? Então, vamos aguardar um pouco. Então, veja, ele aqui deu o nome da máquina videos, TI, default, tal. Se a gente abrir aqui agora, olha quem está aqui, já tem uma máquina virtual que está sendo executada, ele está instalando, está configurando ela com o que precisa para funcionar, ok? Então, veja que a integração do Vagrant com o VirtualBox acontece exatamente nesse momento, ok? Então é só para vocês perceberem que ele está fazendo essa sincronia, esse bate-bola aí com o VirtualBox. Ok? Vamos aguardar mais um pouco. Ok, então agora, depois que a máquina foi levantada, a gente pode observar aqui que a máquina está rodando, não é? Está funcionando e está aguardando a gente conectar nela e utilizar. Então, antes de fazer isso no Windows, eu vou mostrar como seria no Mac e no Linux. Né? Seria mais ou menos assim. Eu já tenho aqui a máquina, usei o Vagrant App para levantar a máquina já está funcionando, e bastaria fazer Vagrant SSH para poder utilizar essa máquina. Ok? Então ele vai fazer a conexão SSH com a máquina e pronto, aqui a gente já utiliza ela bonitinho, sem problema nenhum. Ok? Então vou sair aqui. Ok? Então voltando para o Windows, o que é que acontece? Vou voltar para o Windows aqui. Eu preciso conectar essa máquina só pode ser conectada, no caso do Linux, via SSH. Então eu vou utilizar o PuTTY, né? O PuTTY para poder fazer a conexão com essa máquina. Então vou clicar aqui, vou colocar, um detalhe, gente, ele já fala aqui, ó, vamos voltar aqui, na parte onde ele foi carregando, só para vocês perceberem, eu dei um Vagrant App aqui, né? Ele diz, ó, que a porta vai ser a 2222, né? Aqui é SSH 127.001.2222, nome do usuário Vagrant, e vai usar a chave privada, que é aquela que a gente gerou. Ok? Então, o que é que você precisa fazer? Opa, passei demais aqui. Simples, vamos repetir o que ele disse ali, 127.0.0.1, porta 2222, SSH, certo? Aqui em Connection Data, o nome do usuário é Vagrant, como ele falou lá. O SSH, na parte de autorização, a gente vai usar a chave privada, que é essa que a gente gerou, é a vagrant.ppk. Feito isso, você pode salvar essa configuração, tá? Digitando aqui Vagrant e salvando, para que nas próximas vezes, vamos cancelar até para você ver, das próximas vezes que você abrir, ó, já vai estar aqui Vagrant, e se você carregar aqui, ó, a configuração volta e a gente abre. Ele vai perguntar a primeira vez se quer trocar a chave com essa máquina virtual, se sim, é uma única vez isso. E aí, aguarda um pouquinho, ele acessa a máquina, vai estar lá disponível essa máquina para você também utilizar. Ok?
Um único detalhe aqui, antes de finalizar essa aula, porque a gente vai falar uma besteirinha ainda na próxima aula de alguns recursos extras, é que, vamos ver aqui, cd barra, vamos aqui para barra, a pasta que fica compartilhada entre sua máquina real e sua máquina virtual é essa pasta Vagrant, tá certo? Então, se eu entrar aqui na pasta Vagrant e criar um arquivo aqui chamado teste.txt, veja que esse arquivo, vamos aqui dentro da minha pasta de TI, está lá, ó, teste.txt. Então a máquina virtual do Vagrant compartilha essa pastinha Vagrant entre os dois ambientes aqui, ok? Então vou sair aqui, acesso feito com sucesso, sem problema nenhum. Se você quiser parar a sua máquina virtual, você vai utilizar o Vagrant Halt. Halt, ele vai parar a sua máquina, vai desligar a sua máquina, e se você usar o Suspend, ele dá uma pause, né, na sua máquina virtual. No nosso caso aqui, vou dar um Halt para ele desligar a máquina virtual. E sempre que eu quiser iniciar a máquina virtual novamente, eu utilizo o Vagrant Up, ok? Então, enquanto ele vai desligando aí, vamos voltar aqui para o nosso slidezinho. É isso, já já a gente volta falando mais um pouquinho sobre alguns detalhes que tem o Vagrant que a gente pode dar uma melhorada, ok? Um abraço, até mais.